Alguém aí já parou pra pensar como é que uma pessoa pode sentir dor num braço que nem existe mais? Ou como é que alguém consegue literalmente ouvir as cores? Bom, se preparem, porque a gente vai começar agora uma investigação daquela sobre a mente humana, tratando o nosso cérebro como se fosse uma cena de crime cheia de pistas a serem desvendadas. E o nosso guia nessa jornada é ninguém menos que o neurocientista V.S. Ramachandra e a sua obra simplesmente revolucionária, O que o Cérebro tem para contar. Pensa nele como um verdadeiro detetive da mente que usa os casos neurológicos mais bizarros que existem para desvendar os grandes segredos do cérebro de todos nós. E toda a investigação do Ramachandra parte de uma pergunta que é ao mesmo tempo central e, bem, desconcertante. Como é que o cérebro de um primata, de um macaco, evoluiu para desenvolver capacidades que parecem quase divinas, como a arte, a linguagem, a autoconsciência? É essa grande questão que vai guiar toda a nossa exploração de hoje. Para a gente começar, vamos imaginar que estamos entrando num escritório de detetive, sabe? Cheio de arquivos de casos ainda não resolvidos. E cada um desses casos, olha, revela uma pecinha desse quebra-cabeça gigantesco que é o funcionamento do nosso cérebro. O nosso primeiro caso, o do membro fantasma. Imagina só, perder um braço, mas continuar sentindo uma coceira que não passa nos dedos que simplesmente não estão mais lá. O Ramachandran estudou pessoas amputadas que tinham sensações super vívidas, até mesmo dor, em membros que já não faziam mais parte do corpo delas. Como isso é possível, afinal? Agora, vamos para o caso da sinestesia. Existem pessoas que têm os sentidos todos misturados de um jeito extraordinário. Elas podem, por exemplo, ouvir uma cor, sentir o gosto de uma palavra ou ver números sempre com cores específicas. Para uma pessoa assim, o número 5 pode ser sempre vermelho. É um mundo estranho, fascinante e que diz muito sobre como o cérebro organiza a nossa realidade. E o terceiro caso, o de um paciente que, depois de sofrer um derrame, simplesmente perdeu a capacidade de entender metáforas. Se alguém dissesse estou com o coração partido, ele entenderia ao pé da letra, sabe? Imaginando um órgão físico quebrado. Ele perdeu uma das habilidades mais humanas que existem, a de pensar de forma abstrata. Então, diante desses mistérios todos, a pergunta que fica é: por onde a gente começa? Para resolver enigmas tão profundos assim, não adianta só ter a tecnologia mais avançada. É preciso ter um método de investigação especial, uma abordagem que seja digna de um grande detetive. E é exatamente aqui que entra a genialidade do Ramachandra. O método dele é todo inspirado no maior detetive de todos, o Sherlock Holmes. Não se trata de máquinas caríssimas, mas sim de observação atenta, de perguntas inteligentes e de deduções muito, muito engenhosas. Essa frase do Holmes, ela captura perfeitamente a filosofia do Ramachandra. As pistas mais importantes sobre os maiores mistérios do cérebro muitas vezes estão bem na nossa frente, sabe? Escondidas à vista de todos. O grande segredo é saber como observar. E o que é realmente incrível é a simplicidade das ferramentas. Enquanto um monte de neurocientistas depende de scanners de ressonância magnética que custam milhões, o Ramachandran fez descobertas que mudaram tudo usando cotonetes, copos de água e espelhos. Isso só mostra que a criatividade para fazer as perguntas certas pode ser muito mais poderosa do que qualquer máquina. Então, o ponto principal é esse. Com essa abordagem, digamos, de baixa tecnologia, ele chegou a uma das descobertas mais importantes da neurociência moderna. Uma única pista que parece conectar muitos desses mistérios e explicar o que nos torna tão especiais. E agora a gente chega na grande revelação da nossa história, a tal pista unificadora, que conecta a empatia, a cultura e até a própria linguagem. Vamos falar sobre os neurônios que, segundo o Ramachandran, literalmente moldaram a civilização humana. Esses são os neurônios espelho. Pensa neles como se fossem, sei lá, o Wi-Fi do cérebro. Eles disparam quando você pega uma xícara de café, mas eles também disparam exatamente do mesmo jeito quando você vê outra pessoa pegando a mesma xícara. É como se o nosso cérebro estivesse simulando a ação do outro, permitindo que a gente entenda a intenção de dentro para fora. E aqui a gente vê o efeito dominó. Tudo começa com a simples compreensão da intenção de outra pessoa. Isso gera a empatia, a capacidade de sentir o que o outro sente. A empatia, por sua vez, abre o caminho para a imitação, que é a base de todo aprendizado. E o mais importante, a imitação em grande escala não apenas cria a cultura, ela é o motor da cultura. É um mecanismo que permite que ideias e tradições passem de geração em geração, criando a base da civilização. A hipótese do Ramachandran, portanto, é monumental. Aquele momento explosivo na história da humanidade, o chamado grande salto adiante, quando a arte, a cultura e a linguagem complexa simplesmente surgiram do nada,
Tudo isso pode ter sido acionado por uma atualização crítica no nosso sistema de neurônios espelho. Foi isso que nos permitiu, de certa forma, hackear a evolução. A gente saiu da via lenta da genética para pegar a superestrada da evolução cultural. E é isso que define a nossa espécie. Bom, com essa chave mestra em mãos, os neurônios espelho, a gente pode, agora, tentar abrir a porta do maior mistério de todos, a natureza da nossa própria consciência, do nosso eu. Como é que o cérebro cria essa sensação de ser quem se é? E aqui vem a ideia mais radical de todas. O sistema de neurônios espelho evoluiu para a gente entender a mente dos outros. Mas e se em algum ponto da nossa evolução esse sistema tenha se virado para dentro? E se a gente começou a usar esse mesmo mecanismo para criar um modelo da nossa própria mente? Essa virada para dentro teria sido então a origem da autoconsciência. A capacidade de ler mentes se transformou na capacidade de olhar para dentro, de refletir sobre os próprios pensamentos, de ter uma identidade. A introspecção, sabe, essa conversa silenciosa que a gente tem com a gente mesmo, pode ser o resultado direto dos nossos neurônios espelho nos observando. E essa citação do livro resume o paradoxo humano de uma forma perfeita. A neurociência nos mostra as bases biológicas, os fios do nosso cérebro de primata. Mas a experiência de ser humano, com nossos sonhos, nossas buscas por significado, isso parece ir muito além. É essa tensão que torna o estudo do cérebro algo tão fascinante. E a gente termina com essa pergunta no ar. Cada um de nós carrega, dentro do crânio, o objeto mais complexo do universo conhecido. E a jornada para desvendá-lo está só começando. O que mais as histórias que o nosso cérebro tem para contar podem nos revelar sobre o que, afinal, significa ser humano?